E aí, Hélio? Boa Olá, noite. Valéria. Tudo bem, querida? Tudo bem? E você? Como é que tá de domingo? E Tranquilo. Falo de Porto Alegre, friozinho, chuva. Hoje fez um dia ensolarado por aqui. Começou a dar uma chuvinha, começou a esfriar. Mas tudo bem, estamos aqui preparados para esse bate-papo. vamos lá. Eu vou, pessoal, desativar os comentários uns 10 minutinhos, depois eu ativo. Vocês vão guardando aí na memória ou na caneta as perguntas que vocês querem fazer para o nosso querido Hélio, tá bom? E daqui a pouco a gente já ativa os comentários. Só um minutinho. Pronto. Hélio, a Comunhão Espírita de Brasília agradece de coração sua presença aqui nas nossas lives. E é um assunto bem discutido e delicado nessa época aí de isolamento, pandemia, quarentena, essa confusão, que são as emoções, né? Em tempo de Sim. coronavírus. Então, como é que a gente deve trabalhar, lidar com essas emoções nessa época tão difícil para todo mundo? Como eu estava falando no início da live, tem dias que a gente acorda feliz e contente. Tem dias que a gente só quer comer e ficar de pijama. Tem dias que a gente está meio deprê. As pessoas estão oscilando, né? As emoções nessa. Não existe exceção. Todo mundo, do mais equilibrado ao mais estressado, está vivendo isso aí. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto e o que você tem percebido entre os seus amigos, parentes e clientes, né, pacientes. Como é que você está enxergando isso tudo? Bom, Valesca, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Comunhão Espírita, de toda essa rede que compõe a comunhão, em teu nome, em nome da Valesca, em nome da Luciana, em nome da Isabel, que vai, enfim, mediar essa nossa conversa aqui. Muito grato por ter esse espaço tão privilegiado e que a gente possa, em alguma medida, levar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, trocar o conhecimento com as pessoas que estão nos assistindo, porque nesse momento acho que o apoio mútuo ele é fundamental para que a gente consiga atravessar com menores danos possíveis essa pandemia que, enfim, que nos assola e cada um de nós vai reagir de alguma maneira em relação aos aspectos emocionais que a gente, em alguma medida, está vivendo por aqui agora, né? Enfim, vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia e trazer um pouquinho de informações para que cada um de nós possa pegar essas informações e tentar traduzi-las como atitudes no seu dia a dia. A ideia é essa, a ideia de um bate-papo aqui com vocês. Agradeço mais uma vez, obrigado. Assim, só para a gente começar, a gente pode controlar essas emoções, assim, para elas não dominarem? Existe algum exercício prático, alguma coisa que seja de fácil acesso, assim, que não seja tão difícil, já que a gente está sem esse apoio que a gente tinha antes, né, de na casa de uma amiga, desabafar, ou assistir uma palestra lá na comunhão, se bem que a comunhão está transmitindo todas as palestras online o dia inteiro, então palestra não falta. Mas esse contato, né? Esse contato físico, esse contato humano, às vezes está precisando de um abraço, vai lá, abraça um amigo, vai tomar um café. Então, assim, tem como a gente equilibrar e educar essas emoções para elas não tomarem conta da gente? Olha, as emoções, elas são de cunho inconsciente. Tudo que eu sinto, que eu não consigo muitas vezes dar uma forma bem definida, tudo aquilo que eu sinto e eu não consigo controlar, porque as emoções elas não são controláveis, por assim dizer. As emoções elas fazem parte do nosso inconsciente. Nós não temos um botãozinho de liga e desliga as emoções, não tem como fazer isso, mas eu tenho sim como aprender a lidar com cada uma das emoções que vem. E o mais legal de tudo, Valesca, é que a gente possa aprender principalmente como que essas emoções se configuraram na nossa vida. Vou dar um exemplo bem prático, que muitas vezes acontece na minha prática do consultório. Muitas vezes as pessoas chegam com algum tipo de tristeza, melancolia, depressão, né? A tristeza ela pode evoluir para uma melancolia, que pode evoluir para uma depressão. O que muitas vezes acontece nesses casos? Primeiro, a pandemia ela só veio revelar algumas questões psíquicas nossas que estavam encobertas. E o que cobre, ou melhor, o que encobria isso antes da pandemia? Muitas vezes nós tínhamos um dia atarefado,
o nosso trabalho muitas vezes nos consome boa parte das horas do nosso dia. Muitas vezes não tenho tempo para pensar, para parar, para refletir. Geralmente eu saio de casa de manhã cedo e volto para casa à noite. Então, a pandemia, quando ela trava, quando a pandemia faz com que cada um de nós pare e precise olhar para si, precise ficar em casa, precise ficar com as pessoas que muitas vezes eu só via de manhã ou no finalzinho da noite. Ou seja, a convivência, ela faz com que cada um de nós possa se deparar com uma série de questões, uma série de conteúdos psíquicos, uma série de relações que nós não estávamos olhando. E quando eu começo a olhar para isso, a tendência é que eu comece a descobrir outras facetas da minha personalidade, ou ainda facetas de relações que eu tenho que não estavam sendo contempladas. Pessoal, vejam só vejam como são as questões espirituais. Estou me sentindo quase Jesus Cristo aqui. Eu fui no umbral e voltei, então tá tudo certo. Eu vi que você se transformou assim em espírito, né? Mas é porque a pessoa, quando tem muita luz, é muito pura, aí ele vai assim, esvanecendo, né? Para dar essa Eu paz. peço que o meu celular tá com algum tipo de problema que eu não consegui solucionar ainda, mas enfim, vamos nós aqui. O que eu estava comentando antes de eu me desmaterializar para o plano espiritual e voltar? Eu estava comentando com vocês que Ah, questão da pandemia, ela só fez revelar algumas questões que estavam encobertas no nosso psiquismo. E a partir daí eu tenho que me deparar com algumas janelas psíquicas que eu deixei abertas na minha vida. O que é uma janela psíquica aberta? Vamos entender isso bem direitinho, porque aí é legal é, da gente compreender o resto, as outras questões que eu vou pontuar aqui. Quando eu falo janela psíquica aberta, o que eu quero dizer? É como se a gente simplesmente deixasse de fazer algumas coisas que são essenciais para a nossa vida. Por exemplo, eu cuidar da minha família, eu ter tempo para os meus filhos, eu ter tempo para mim, eu ter tempo para cuidar das coisas que são importantes na minha vida. Muitas vezes o trabalho, a correria, o dia a dia, o cotidiano, eles não permitem com que a gente tenha esses espaços de convivência. E como a pandemia ela nos obrigou a ficarmos, em alguma medida, claro, aquelas pessoas que puderem, ficarmos em casa convivendo com os nossos familiares, coisa que nós já não fazíamos há muito tempo. Isso faz com que essas janelas psíquicas elas comecem a se abrir e todos os elementos que estavam, digamos assim, escondidos lá dentro, eles começam a aparecer. Então, respondendo a tua pergunta e refletindo sobre ela, Valesca, é, lidar com as nossas emoções é a gente saber também quais foram as janelinhas psíquicas que a gente deixou abertas e que agora a gente precisa voltar lá e fechar. É muito interessante porque a depressão, a angústia, todas essas emoções que nós atribuímos um valor negativo, que não são tão negativas assim, elas podem também significar para nós um chamado, uma sinalização de algo que eu esqueci e a partir de agora eu tenho que voltar no meu processo, rever todas essas emoções e saber como que aquilo se organizou na minha vida. É muito interessante porque quando as pessoas chegam no consultório e muitas chegam com depressão e quando a gente começa a fazer o processo de investigação na psicoterapia, é muito comum da gente perceber que em alguma dimensão da vida essa pessoa esqueceu de se cuidar, esqueceu de se olhar, houve algum tipo de esquecimento, houve algum tipo de esvaziamento daquela pessoa, e muitas vezes isso acontece porque nós não temos tempo para nos cuidar. Essa desculpa do tempo, ela é fabulosa, Valesca, porque eu não tenho tempo para me cuidar, mas eu tenho tempo para fazer qualquer outra coisa. Então é legal e da gente cuidar dos outros também, né? Muitas vezes. então, é legal da gente perceber que se eu quiser ajudar alguém, eu tenho que ter minimamente essas condições que eu vou prestar ajuda. Eu não tenho como auxiliar alguém se eu não tenho umas condições mínimas de equilíbrio, de é, harmonia espiritual. Se eu não conseguir me organizar nesse nível, muito difícil vai ser de eu conseguir ajudar alguém. Então, a dica que eu posso dar para quem está nos assistindo agora é que pare para pensar.
De onde vem essa angústia? Pare para pensar. De onde vem essa tristeza? Por que que alguns dias eu estou bem, outros dias eu estou mal? Esse looping, essa roda gigante. O que que isso quer me dizer? Será que isso não pode ser um apontamento de algo que eu esqueci de fazer? Então, é muito interessante quando a gente pensa dessa forma, quando eu tento trazer de volta uma reflexão para a minha vida, por que que eu estou fazendo com a minha vida, com os meus processos, porque daí aquilo que muitas vezes poderia ser algo muito ruim, como geralmente se tem, nossa, eu não quero a depressão. É interessantíssimo, Valesca, porque as pessoas chegam no consultório pedindo assim, Eli, por favor, tira minha depressão, acaba com o meu mau casamento, acaba com o meu vício de fumar. Bom, primeiro, pessoal, nem psicólogo vai tirar nada de ninguém. Nós não somos mágicos, nem fizemos Não é nenhum uma tipo de. varinha mágica, não. Não, não existe mágica. E é legal porque, primeiro, qual seria o mérito que a pessoa teria se eu tirasse alguma coisa dela? Não teria nenhum mérito. E a questão é, se isso apareceu para a gente, vamos olhar com carinho para essa depressão. Quando eu falo olhar com carinho, em nenhum momento aqui eu estou romantizando a doença, nem desvalorizando o sofrimento das pessoas que são acometidas por esse tipo de transtorno. Em nenhum momento é isso. Quando eu falo olhar com carinho, é para que a gente perceba que a depressão, muitas vezes, ela pode ser uma sinalização de algo que eu preciso de fato me debruçar sobre a minha vida. Algo que eu de fato preciso não só olhar, mas eu preciso investigar. Eu preciso entender qual foi a janela psíquica aberta que eu deixei para que essa depressão entrasse. E se ela entrou, ela quer me dizer alguma coisa. É muito interessante porque eu, como pesquisador da UNB, eu escrevo livros, eu publico artigos e tudo mais em revistas especializadas. E eu fiz um estudo de caso que foi muito interessante. Para o pessoal que está chegando agora, Valesca, que não conhece muito bem como é que é a prática, né, do consultório, ou da própria psicoterapia, quando a gente fala em termos de pesquisa, toda pesquisa que eu faço, eu vou investigar a vida de uma pessoa, essa pessoa me autoriza, isso vai para a FEPEX, passa para o CONEP, Ministério da Saúde, passa por todo o comitê de ética, depois volta para que a gente possa fazer a pesquisa com humanos. Porque eu sou psicólogo, tenho um código de ética que rege a minha profissão, que é do sigilo. Então, eu jamais vou poder expor a vida de alguém sem que essa pessoa me autorize. E a gente muda cenários, a gente muda o nome da pessoa para que a identidade dela seja preservada. E todos os estudos de casos que eu fiz, as pessoas me autorizaram, passei por todo esse processo, para que eu pudesse aqui agora trazer um pouquinho desse estudo de caso para exemplificar como que a depressão nem sempre é algo ruim. E eu vou chamar aqui as pessoas que eu tive a oportunidade de pesquisar. Vou chamar de John Wayne, se for homem, e Mary Jane, se for mulher. Só para deixar, se não vou chamar de João nem de Maria, enfim, de John Wayne e de Mary Jane. Olha que interessante. Certa vez, eu fiz um estudo de caso com o John Wayne. John Wayne era médico, casou 7 vezes. Ele pagava pensão alimentícia para 7 mulheres diferentes. Com cada uma delas, ele teve um filho. E ele chega na terapia dizendo, olha, doutor, o negócio é o seguinte, né? Meus casamentos, todo o problema eram das minhas ex-mulheres, eu sou quase um anjo, não tive problema nenhum com elas e tudo mais. E conforme ele foi contando os 7 casamentos dele, eu comecei a reparar que cada casamento que ele teve, ele casou sempre mulheres que tinham o mesmo nome. E no estudo de caso, nós decidimos chamá-las de Mary Jane. E olha que interessante, quando a terapia começa a andar e a pessoa começa a abrir alguns arquivos pessoais, a gente começa a aprofundar, eu perguntei para ele, mas olha só, John Wayne, tu já parou para pensar que tu casou com mulheres que todas elas tinham o mesmo nome? Tu parou para pensar que se tu falasse da queixa que tu tinha na relação da Mary Jane número 1, era igual a Mary Jane número 2, número 3, número 4, número 5? Tu parou para pensar que tu repete? Quando ele se dá conta disso, Valesca, ele deprime. Olha que interessante. Ele deprime. E foi justamente quando ele deprimiu que ele teve a possibilidade de sair
muitas vezes de uma certa arrogância, de uma prepotência, de achar que ele estava sempre certo. E ali ele teve humildade para entender qual era quais eram os papéis dele, quais eram as responsabilidades que ele tinha nas relações, e que não era só as ex-mulheres dele que eram responsáveis pelos desfechos matrimoniais que nem sempre eram da forma como ele gostaria. Então, quando ele deprime, ele tem a possibilidade de olhar para si. Então, veja bem, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que essa emoção é boa ou ruim. Por quê? Porque as emoções em si mesmas não são boas nem más. As emoções são apenas expressão dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. E quem vai dar uma conotação boa ou ruim para ela sou eu. A forma como eu elaboro subjetivamente cada uma dessas emoções é que vai dar aprendizagem, vai dar avanço, vai dar retrocessos na minha vida. Então, as emoções por si mesmas não são boas nem ruins. Eu é que, na forma como eu elaboro, é que acabo tendo essa percepção dessas mesmas emoções. A gente tem observado que muitas pessoas têm as coisas boas também, né? Estão exercitando, estão potencializando o seu lado criativo. Então, a gente está criando mais. Muita gente está dizendo que está até trabalhando mais. Eu estou trabalhando mais, criando mais, e várias pessoas, como a nossa querida Luciana Couto, que é biônica, né? É um estudo de caso. Então, Querida. esse aumento da capacidade, da criatividade, essa descoberta do plano A, B, C, porque agora a gente continua fazendo as mesmas coisas de outra maneira, que se você fosse avisar antes da pandemia, olha, vai ter uma pandemia, vai ser tudo online. Você ia dizer, nunca, não dá conta, que é isso? Também gera muita energia, né? A criação, a criatividade. E essa energia gera também muita irritabilidade. Então, a gente está vendo tanto pessoas deprimidas, sofrendo, como a gente está vendo pessoas com a capacidade aumentada, soube se reinventar, né? As instituições também, mas com um grau de irritação maior. Então, assim, como equilibrar isso para você nem ficar muito aceso, irritado, e nem ficar muito down, deprê? Como você orienta essa mistura? Teve uma pergunta aqui do Claudiano, acho, também quem tem síndrome do pânico, o que é que deve fazer? Então, eu queria que você abordasse isso aí. A energia muito alta, que traz a irritação, não significa que a pessoa é uma pessoa má. E a Sim, depressão, que também não significa que a pessoa é uma pessoa fraca, porque muita gente diz, eu estou com depressão, eu sou uma fraca, eu sou um fraco. Não é, né? A gente sabe que não é. E no caso do Claudino Vila, o que fazer? Quem tem síndrome do pânico? bom, primeiro, Valesca, agradecer a pergunta do Claudino. Claudino da Vila apareceu aqui, a gente está vendo. Obrigado pela pergunta, Claudino. É muito interessante que a gente possa falar sobre esses temas e que o alcance, né, da comunhão seja muito grande, porque a gente pode levar essa informação para mais pessoas. É fundamental que a gente jamais desvalorize, nem que a gente menospreze, nem que a gente pense que é frescura a depressão. Pessoal, a depressão ela é um transtorno psíquico, ela está configurada dentro das psicopatologias, e a depressão ela não é bobagem, ela não é frescura, ela não é fraqueza, ela não é falta de coragem para enfrentar a vida, ela não é preguiça. Eu poderia aqui ficar elencando vários adjetivos, mas eu vou ficar por aqui porque acho que eu já me fiz claro. Por que isso, Valesca? Porque nós temos uma tendência muito grande a pensar que a depressão é um desvio de caráter. A gente pensa que a pessoa que é deprimida ela é sem vergonha, por isso que ela não sai da cama, por isso que não consegue trabalhar, é uma preguiçosa, e não é. As pessoas tendem a achar que a pessoa deprimida ela é sem vergonha, e não é. Depressão é um transtorno, e tem que ser tratado como transtorno. E o que é o ataque de pânico ou uma crise de pânico? Tem diferença entre ataque e crise, né? O que acontece quando a pessoa é acometida pela síndrome do pânico? Bom, primeiro, essa síndrome ela tem que ser tratada com a máxima urgência, né? E muitas vezes é preciso o uso de fármacos, é preciso que a pessoa tome medicação. Então, a primeira recomendação que a gente faz é vá ao psiquiatra. O psiquiatra
é um médico responsável por tratar esse tipo de transtorno. O que a medicação vai fazer? A medicação vai estabilizar o paciente. Ela vai tirar o paciente da crise, ela vai tirar o paciente daquela sensação de perda, daquele torpor, daquele engessamento afetivo e vai começar a reequilibrar o paciente. Essa é a primeira parte do tratamento quando a pessoa tem essa síndrome do pânico. Qual é a segunda parte do tratamento? É a psicoterapia. Porque na psicoterapia a gente vai poder investigar e a gente vai poder saber quais foram as causas que levaram a pessoa a ser acometida por uma síndrome do pânico. Isso é fundamental para que a gente saiba quais foram os gatilhos emocionais que dispararam aquela emocionalidade que gerou, por exemplo, a depressão, ou gerou um ataque de pânico, ou gerou a angústia que se transformou numa crise de pânico, ou num ataque de pânico, ou até mesmo na síndrome do pânico. Então, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é o psiquiatra e depois a psicoterapia. Agora, a gente tem que entender de onde vem essa angústia que pode se transformar num pânico. Primeiro, a pandemia ela vem revelar também uma angústia social. Do que eu estou falando especificamente? Todos nós temos o que a gente chama de ancoragens. Nós temos ancoragens. É aquilo que me situa no mundo, é aquilo que diz quem eu sou, é aquilo que me dá identidade nos papéis que eu desenvolvo na vida. Por exemplo, uma ancoragem nossa é a comunhão espírita, como tu falava no início, não é? Agora que nós estamos fazendo as lives, agora que nós estamos, ou seja, a gente está tentando ainda levar um tipo de ancoragem, um tipo de palavra de conforto, de conhecimento, para que as pessoas se sintam confortáveis e digam, opa, para aí, ó, aqui ainda é o meu lugar, ainda que eu não esteja na presença física, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho pessoas que me amam, pessoas que se preocupam comigo. Isso me dá ancoragem. Então, a ancoragem tem a ver com as sociais, tem a ver com as nossas tribos. Quais são as tribos que eu frequento? Quem é a minha tribo? Quem são os meus parceiros? Esse tecido social começa a ter algum tipo de maleabilidade que eu não estou acostumado, a tendência é que eu me sinta um pouco mais angustiado. Uma outra sensação que nos gera angústia é o não saber. O que eu estava comentando em relação ao não saber é que o futuro ele sempre foi uma incógnita para cada um de nós. A gente nunca sabe o futuro, mas pelo menos antes da pandemia, algumas possibilidades que me trancavam em relação ao futuro. Eu sabia que meu filho escola, eu sabia que eu tinha trabalho, eu sabia que eu poderia ir e vir, eu poderia ter uma vida normal, eu poderia acessar os lugares, e hoje eu não posso mais. Então, esse não saber, as incertezas, elas nos geram uma angústia significativa. Por quê? Porque eu não tenho como minimamente ter a segurança no amanhã. Então, quando eu não sei o que vai acontecer, ainda que nós não saibamos, mas a pandemia ela amplia isso numa dimensão que cada um de nós muitas vezes não dá conta de lidar. Então, é bom que a gente saiba que essa angústia toda, ela vem justamente dessa relação do não saber. E quando eu não sei alguma coisa, eu não tenho aquilo que eu falava no início, eu não tenho uma ancoragem. Eu não tenho algo que vai me dizer, opa, Hélio, fique tranquilo, Valesca, fique tranquila, que olha só, aconteça o que acontecer, nós temos nosso porto seguro. A pandemia, ela vem justamente tirar os nossos esteios e fazer com que cada um de nós precise se reinventar. E aí, Valesca, a angústia pode ter um fator propositivo na nossa vida. Porque muitas vezes a angústia ela faz com que eu deixe o ser humano velho para trás e comece a ter novos hábitos, como você falava. De novo, a angústia ela não é boa nem ruim em si mesma, ainda que ela possa nos trazer mais transtornos do que benefícios. Mas se eu souber elaborar essa angústia, ela pode justamente por gerar uma desestabilização em mim, ela me instabiliza e a partir do momento em que eu estou com essa instabilidade, eu posso tirar novos recursos para ser criativo, inventivo e sair da zona de conforto que muitas vezes a gente se coloca.
Tá tendo um delay igual o Jornal Nacional, gente. É chique, viu? Não deixa de ser chique. Que o repórter para e o outro fica lá esperando. Ai, Valesca, é muito engraçado. Pessoal, peço desculpas, são questões tecnológicas que fogem da nossa. Eu tô Exatamente. angustiado agora, vou ficar angustiado, vou ficar ansioso, E a mas a gente gente vai. está concorrendo com o Fantástico, com os programas, né? Pois é, só pode ser isso. Então, eu acho, eu acho que o pessoal está vendo o nosso Ibope está muito alto, eles querem derrubar o nosso Ibope, fazer isso, Valesca. Faz parte. Teve uma pessoa que pediu, que inclusive é um homônimo seu, Hélio Lopes aí, Opa, falou sobre a diferença entre desânimo, depressão e tristeza. Se você poderia falar um pouco sobre isso, que as pessoas parecem que confundem um pouco, né? Desânimo, sim. a depressão e a tristeza. Pessoal, desânimo e tristeza faz parte da vida. Não tem como a gente tentar se manter é, 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não. Nós somos humanos, nós temos as nossas limitações e muitas vezes a gente fica desanimado, fica triste. Qual que é a diferença, né, de tristeza, desânimo e depressão? A depressão é patológica. A depressão ela nos coloca num nível que eu não consigo mais sentir prazer nas coisas, não consigo muitas vezes levantar da minha cama, eu não consigo fazer as minhas atividades diárias. Então, isso é uma depressão. Agora, desânimo, tristeza, isso faz parte da vida. Aliás, muitas vezes a tristeza, ela pode nos remeter, ela pode sinalizar para que eu atente para algum lado da minha personalidade que eu não estou muitas vezes dando atenção. Então, nem sempre a depressão, nem sempre a tristeza, a melancolia são coisas ruins. Só que aí é legal da gente pensar num ponto aqui, Valesca, que a impressão que eu tenho é que a gente não pode ficar triste na sociedade de hoje. Nas redes sociais, todos nós somos lindos, maravilhosos. Nossa, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu sou defensor dos cachorros. Nossa, então, assim, parece que a gente não pode mais se sentir Todo mundo é fraco. rico e feliz, é. Sim, claro, parece que a fraqueza agora não faz parte, não integra o escopo da nossa personalidade e das nossas emoções, não. Sente fraqueza, sim. E quando a gente fraqueza, talvez seja o ato, ou a gente pode estar pensando em sermos mais humildes e pedirmos ajuda, porque, afinal de contas, ninguém dá conta de tudo. Olha, hoje em dia, se a gente parar para pensar nas nossas crianças, vejam o acúmulo de responsabilidades que as crianças já têm. Vejam bem como é que a gente está lidando com o futuro do nosso país, o futuro da nossa sociedade. Vejam bem se essas crianças não estão assoberbadas de atividades que muitas vezes não geram aprendizagens, muitas vezes são questões que a gente deveria repensar um pouco mais. E isso me traz uma outra reflexão, Valesca, que é o seguinte: hoje em dia, na pandemia, a gente brinca muito, né? A gente brinca, nossa, eu vou sair da pandemia agora falando 3 línguas e tocando piano. Olha, se eu sair da pandemia aprendendo a lavar louça melhor, eu já vou ficar feliz. Estou lavando louça, já estou feliz. Então. Mas, assim, por que eu digo isso? Porque a impressão que eu tenho é que nós não podemos, em nenhum momento, sermos humanos. Nós temos que ser super legais, nós temos que ser super humanos, nós temos que ser super profissionais. Essa pandemia, ou seja, a gente não consegue muitas vezes nem se conectar com a dor e com o sofrimento que fazem parte da angústia humana, né? Kierkegaard, o grande filósofo alemão, ele dizia que a angústia ela trazia em si uma ironia. E qual é a ironia que Kierkegaard falava a respeito da angústia? Ele dizia que a angústia, quando a angústia se repete, se repete, se repete, se repete na minha vida, quando esse sofrimento, essa tristeza, essa melancolia, eles passam a ser corriqueiros e frequentes na minha vida, eu tenho duas possibilidades. A primeira é de eu me afundar por essa angústia se tornar cada vez mais repetitiva, ou então, e aí ele falava da ironia, ou então é justamente para ela repetir, repetir tanto na minha vida que eu vou parar, vou olhar para essa angústia e vou dizer, para aí, angústia, você tem alguma coisa para me ensinar. Só que a gente não pode ter angústia, porque afinal de contas nós somos lindos, todos nós somos maravilhosos, somos alegres, somos felizes, somos esbeltos, temos carros do ano e o Wi-Fi 47, nossa.
Então, assim, é muito difícil a gente voltar para o nosso lado humano e ver que a gente precisa de carinho, que a gente precisa de apoio, que a gente precisa dar e receber afeto. Parece que nós acabamos vivendo quase que uma relação narcísica ou uma relação de ensimesmamento em nós mesmos, que quando alguma coisa vem para dizer, opa, tem uma coisa que está saindo do trilho e a angústia pode ser um sinalizador disso, parece que a gente tenta negar. Ah, ele então tu quer dizer que eu tenho que me abraçar na tristeza? Não foi isso que eu disse. Eu disse que é sinalizador de algo que a gente pode olhar com mais profundidade e investigar na nossa vida. Isso tem a ver com conversar com as emoções. Uma vez me disseram sobre isso, né? E foi um exercício que eu comecei a fazer e eu achei interessante. Conversar com as emoções, sabe? Tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Sabe? Tô feio. Por que você tá se achando feio hoje? E você começa a conversar e começa a entender. Isso pode ser um fator, uma solução mais leve, mais fácil para a gente, principalmente nos dias que a gente não tá legal. Aqui teve uma pessoa que perguntou como ajudar. Ah, se você é psicanalista, teve uma pergunta, e outra, como ajudar uma pessoa com depressão, porque tem perguntas também pelo YouTube. Então, Uhum. Bom, primeiro, eu não sou psicanalista, ainda que eu acho, não tenho certeza. Freud foi um gênio. Freud foi um grande mestre. Freud foi muito além do seu tempo. E acho que todo psicólogo, na sua formação, ele tem que ler e estudar muito a psicanálise, porque a psicanálise ela é a base de todas as outras abordagens da psicologia que vieram. Então, a psicanálise ela é fundamental para todo mundo. Ainda que eu não seja psicanalista, eu tenho um conhecimento e li e continuo lendo a psicanálise até hoje, até mesmo porque existem novos grupos dos neopsicanalistas que tentam avançar no pensamento de Freud. Então, você é assim, junguiano? Não. eu tenho um viés junguiano, mas hoje eu trabalho muito mais na perspectiva da psicologia cultural histórica, que é uma psicologia que ela vem da União Soviética. Ela teve o expoente que foi o professor Fernando Gonzalez Rey, que infelizmente nos deixou no dia 26 de março do ano passado. Enfim, uma perda lamentável. Para quem não conhece o professor Fernando Rey, deveriam ver, só botar na internet, no Google, Fernando Rey, para vocês terem uma ideia da dimensão, né? Eu não falo nem de ser humano, porque ele era um ser humano maravilhoso. Foi meu orientador do doutorado, inclusive. Mas, para vocês terem a noção do que foi o legado do professor Fernando Rey, ele criou uma teoria dentro da psicologia. Uma teoria. Então, vejam a envergadura, o alcance intelectual desse autor que cria uma teoria dentro da psicologia. Então, é fabuloso, é fantástico. Em relação a como ajudar uma pessoa com depressão, a primeira questão é a gente tentar sair do rótulo, né? Fulano é deprimido, fulano é. Então, vamos tentar olhar para essa pessoa, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. É até interessante que muita vezes a gente diz assim: ah, vou te mandar um. Ah, então depois eu te ligo, vou te mandar o WhatsApp. Não, não diga que vai ligar, ligue para a pessoa. E aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Ou seja, tentar se aproximar dessa pessoa, porque hoje em dia é incrível, mas a gente não recebe mais ligações das pessoas, né? A gente não recebe mais. Hoje em dia, WhatsApp, e-mail, isso aqui. E eu me incluo nisso. Em nenhum momento vou fazer aqui. A minha culpa é essa, eu também faço parte disso. Só que muitas vezes, para tu ajudar uma pessoa com depressão, é bom estar perto. É bom tentar dar um apoio, dar um carinho, tentar se aproximar, ainda que hoje em dia fisicamente seja quase impossível devido à pandemia, mas assim, dizendo, olha, estou aqui. Não diga só eu estou aqui porque eu vou te ligar, não. Faça as coisas. Mande alguma coisa. Se você sabe que a pessoa gosta de um tipo de comida, faça essa comida e peça para alguém levar, peça para alguém entregar. Ou seja, a gente tem que começar a propor novas atividades para que essa pessoa se sinta acolhida. Porque o que é a depressão? A depressão é quando o olho não brilha mais. Eu perdi o encanto da vida. Alguma coisa que, enfim, que muitas vezes eu não sei o que acionou alguns botõezinhos psíquicos meus que eu não consigo mais virar a chavinha. Ou seja, é quando eu perco recursos psíquicos que eu tinha anteriormente para lidar com as frustrações. Então, como é bom que você recebe carinho, né? Olha, amor e carinho nessas horas é a melhor coisa que a gente pode fazer. É claro, além de buscar
uma ajuda especializada, seja de um psiquiatra, seja de um psicoterapeuta. Como as tirinhas, elas deixam de ser coloridas e ficam preto e branco, né? A vida fica preto e branco. Hélio, como é, ainda temos tempo, como é que você acha que vão ser as emoções quando acabar a pandemia? Porque a gente vai querer uma live com você só para falar das emoções pós-pandemia, porque tudo bem, agora a gente já está sabendo a alteração, os desequilíbrios. Mas e depois? Eu mesmo hoje estava pensando aqui, como é que eu vou me adaptar novamente a ir para a rua, ter aquele ritmo, correr, se eu tô me sentindo tão segura, tão acolhida em casa, trabalhando, criando. Outras pessoas não veem a hora de sair correndo, ir para a boutiquinha, para o shopping. Então, como é que você acha? Vai ter muito desequilíbrio também, não vai? Vai. E eu acho, até falando assim, de uma questão mais de uma nova cosmovisão, uma nova visão em relação ao universo, né? Cosmos de universo, vem uma palavra que vem do grego, pensar num novo cosmos, pensar em novas relações de trabalho, novas relações afetivas, novas relações familiares. Por que que eu digo isso? Olha que interessante. Eu tenho um colega que ele é pesquisador da UNB e ele trabalha com as questões de gênero, afeto e tudo mais. E ele começou uma pesquisa que tem dado, tem trazido informações muito interessantes. Cada um de nós já deve ter ouvido falar, ou já deve até ter participado de algum grupo de Tinder, Happn, aqueles aplicativos de relacionamento. Pois bem, olha que interessante. Hoje em dia, as pessoas não podem mais sair para se encontrar. Então, a pesquisa dele começou a apontar que as pessoas estão se conhecendo mais, estão querendo saber mais umas das outras, estão perguntando mais sobre, têm interesse maior do que meramente uma questão sexual, que muitas vezes era o que acontecia. Então, olha que interessante, a partir da pandemia, os aplicativos de relacionamento passaram a ter uma outra conotação que não aquela sexual, que muitas vezes tinha. Então, olha que interessante quando a gente começa a pensar como será o nosso futuro, como será o pós-pandemia. Isso é uma incógnita que a gente pode ter alguns apontamentos, algumas diretrizes, só que apenas quando a gente estiver vivendo isso que a gente vai saber de fato como isso aconteceu, como é que isso vai acontecer. Agora, tem indicadores de mudanças que são muito significativos. Por exemplo, a própria questão do trabalho. Essa questão do teletrabalho, do home office, não sei o quê, olha, eu acho que ela veio para ficar. Ainda que existam profissões que não tem como a gente fazer isso, né? Por exemplo, como é que eu vou fazer um trabalho, um teletrabalho, se eu sou professora de séries iniciais? Não tem como, sabe? Eu acho que são desafios que nós que habitamos a nossa sociedade, nós que vamos em alguma medida participar da construção desse futuro, dessa nova sociedade, tem desafios que são postos, tem desafios que acho que a gente conseguiria fazer por meio da tecnologia, mas a relação humana nenhuma tecnologia é capaz de afastar nem de apagar. E uma coisa engraçada, essa história de que Deus botou a gente, como eu falo muito nas lives, no cantinho do pensamento, né? Que a gente está todo mundo no cantinho do pensamento, né? Vai pensar. E você falou dos aplicativos, então eu entendo assim que saiu daquela praticidade, aquela vida corrida. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Me dá seus dados, vamos ali se encontrar vamos conhecer a essência, vamos conhecer melhor. Isso está sendo muito legal, então, né? Porque aí as pessoas estão conversando mais sobre coisas mais essenciais, a espiritualidade está aumentando, a busca também, a gente vê pelo espiritismo, as pessoas. Teve uma convidada aqui, uma pessoa na live que falou no início, porque começou a falhar aqui, que perdeu o marido há 2 meses e que é simpatizante da doutrina e a doutrina tem ajudado muito. Então, ela disse assim, ó, meu esposo morreu tem 2 meses, tenho conhecimentos espíritas, mas está difícil controlar o emocional. Essa foi uma das primeiras perguntas hoje aqui da live. Uhum. Então, essa questão do luto, apesar dela ter conhecimento espírita, ela está dizendo que tá difícil controlar o emocional. O que você pode orientar pessoas que estão passando esses momentos de perda na pandemia? Porque muita gente vai passar, a gente sabe, né? Bom, essa questão dessa pessoa que trouxe contou para nós um pouquinho dessa perda,
é que assim, não tem como a gente. Ixi, voltou. Não tem como a gente não se sensibilizar com uma perda, né? Porque é um ente querido, é uma pessoa que era amada, e essa pessoa se foi. Ainda mais em tempos de pandemia, tudo na pandemia fica gravado, fica aumentado, fica potencializado por bom, por uma coisa boa e por uma coisa ruim, né? Nem sempre as coisas são tão, nem sempre a gente consegue dizer que uma coisa é só ruim ou que só boa. Agora, o que que é difícil numa perda? Difícil numa perda é que nós espíritas a gente sabe, ou acreditamos saber que existe um outro lado da vida, mas mesmo isso não nos tira a relação de sofrer. Por que que é difícil da gente entender essa questão emocional? Por que que muitas vezes a razão ela não consegue dar conta das nossas emoções? Eu vou trazer um estudo de caso que eu fiz, que é muito interessante, que fala dessa relação de razão e emoção. Olha que interessante. Certa vez, John Wayne chegou para mim no consultório dizendo: Hélio, eu tô com uma grande angústia na minha vida que eu não sei se eu pego a minha mulher e os 2 filhos e faço uma viagem para a Europa, passo 6 meses viajando para a Europa, ou se eu compro a minha casa. Quando alguém chega e diz isso para mim, eu jamais vou dizer: ai, deixa de ser bobo, Não, se a pessoa traz isso como sofrimento, como angústia, vamos entender como é que isso se configurou na vida dela, que acabou gerando essa angústia, acabou gerando até com que ela chegasse no processo psicoterápico. Pois bem, Joanne começou a falar da sua vida. E olha que interessante, Valesca, ele foi uma criança que ele perdeu o pai e a mãe aos 2 anos de idade num acidente de automóvel. O pai era da Câmara, a mãe era do Senado. Não, o pai do Senado, a mãe era da Câmara. Ele ficou com aquelas pensões vitalícias e tudo mais. A partir daí, a avó paterna e a avó materna começaram a brigar para ver quem ia cuidar da criança, segundo ele mesmo. E cada vez ele ia a casa ele ficava um tempo na casa da avó materna, a avó materna fazia, estava na bola alguma coisa, ele ia para a casa da avó paterna, enfim. E assim foi a vida dele. Ele nunca teve uma casa. Aí um dia ele chega para mim e diz: Hélio, resolvi a minha questão, minha angústia. Eu vou usar a razão. Comprar Falei, casa. Valesca, o que você faria? Você compraria a casa ou viajaria para a Europa? Passaria um ano na Europa? Porque, Eu acho usando que ele comprou a casa, mas eu iria para a Europa. né? O que que ele fez usando a razão? Comprou Ele a não... casa. Agora eu te pergunto, Valesca, uma pessoa que tem essa história de vida, que nunca teve uma casa, que fala de ping-pong de uma casa para outra, ter uma casa era uma questão racional ou emocional na vida dele? Racional e emocional, né? Porque ele Para nunca as teve duas. a casa dele. Exatamente. Então, assim, ó, a gente não tem como dizer, pronto, agora você é racional, agora eu sei que esse meu ente querido partiu, ele está no plano espiritual, lá ele vai estar melhor. Ok, a gente sabe de tudo isso, mas ainda que saibamos de tudo isso, existe uma questão que é emocional e afetiva, e que nem sempre a razão dá conta de tudo isso. Ainda que eu saiba, eu não sinto do mesmo jeito. Claro. Então, é legal que a gente entenda que, é claro que a gente deve tentar buscar algum tipo de amparo, algum tipo de apoio nesses momentos. E muitas vezes a razão serve para isso. Só que nem sempre a razão dá conta. Porque existem as questões emocionais que são muito maiores. O Instagram está dando 50 segundos para a gente. Antes de derrubar a gente no chão. Pá! Ele avisa com 2 minutos. O Rodrigo já avisou aqui, mas agora já está em 45 segundos. 45 segundos, muito obrigada, foi ótimo, né? Foi ótimo, obrigado. Deus te abençoe. Queríamos outra live para a gente falar das emoções também durante e pós-pandemia. A Comunhão Espírita de Brasília te agradece de coração. E por mim eu encerrava e a gente faria mais um pouquinho pelo tempo que a gente perdeu. Mas aí eu não sei como é que tá, a Luciana tá aí. Eu acho que tem que encerrar mesmo. Infelizmente, gente, mas ele vai voltar e toda sexta ele tem um happy hour no canal dele, né? Isso mesmo. 5 segundos. Não vou Beijo, obrigado, beijo, adorei.